Gênesis capítulo 29, a partir do verso 32. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhando e talvez, se Deus nos permitir, lendo e relendo alguns versos para uma aprendizagem mais bacana. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o segredo do louvor. Está entre o desejo do nosso coração ministrar sobre esse tema. Nós costumamos às vezes falar muito sobre adoração, louvor. É importante entendermos que existem detalhes, tá bom? Diferentes. Eu até pedi para o Kaique preparar uma imagem para nós, uma escrita, para a gente poder entender um pouquinho. Porque às vezes nós estamos fazendo com a intenção correta, do jeito errado. E Deus, irmãos, trabalha com princípios. Quer agradar a Deus? Cumpre princípios. Não adianta. Você pode fazer com a motivação certa. Se não cumprir princípio, Deus não aceita. Foi o que Deus falou para Caim. Porventura, fazendo da forma certa, não terá aceitação para ti? Então, às vezes a nossa motivação é boa. Só que Deus acaba não aceitando porque a nossa motivação não está entre princípios. E para poder agradar a Deus, nós precisamos cumprir princípios. E os princípios estão num livro chamado Bíblia Sagrada. Amém? Quarta-feira tivemos a oportunidade de ser, apanhado de surpresa para trazermos uma palavra na oração. E nós falamos um pouco sobre um segredo da oração. Tinha poucas pessoas, mas eu creio que quem teve a oportunidade de ouvir vai mudar o estilo de oração para o resto da sua vida. É um segredo. E é muito importante a gente aprender, porque esse segredo está baseado em princípio. Glória a Deus. Ficou com vontade? Quem sabe daqui uns 7, 8 anos eu repito essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, quer ver? Eu vou, antes de ler, vamos diferenciar aqui, para mim começar a explicação. Quero que você tenha paciência, porque a gente vai construir, para depois entender o que a gente construiu. A gente vai começar a pegar as peças do quebra-cabeça, para ver qual é a imagem que Deus deseja falar com a gente. Então, para início, para princípio, a gente tem que entender que há uma diferença entre adoração e louvor. Há uma diferença entre adoração e... Não pense que louvor e adoração são as mesmas coisas. E você precisa aprender isso. Você precisa colocar isso dentro da sua cabeça. Adoração e louvor são coisas completamente diferentes. Louvor, ele vem da palavra terrilá, ou conhecido pelos salmos, terrilins, que significa cântico, expressão de alegria ao Senhor, cantar. Porém, adoração, ela vem da expressão hebraica avordar, que significa trabalho, serviço. Então, preste atenção. Louvor significa cântico, júbilo, poesia, com alegria. A adoração, trabalho, obra. Então você precisa entender o que você está fazendo, se é adoração ou se é louvor. Tá bom? E quer ver? Ô Kaique, põe aí pra gente, antes de eu começar a falar, põe aí um pouquinho para nós.
adoração e o louvor. Pega isso. A gente louva a Deus por aquilo que Deus faz. Agora, a gente adora a Deus por aquilo que Deus é. Então, todo esse momento de louvor que a gente fez, só tem uma explicação: a agradecer a Deus por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Agora, adoração é agradecer a Deus porque Ele é. Um exemplo, uma oração de louvor. Uma oração de louvor. Senhor, muito obrigado pelo pão. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado pela minha família. Uma oração de louvor. Uma oração de adoração. Tu és santo. Tu és incrível. Acima de ti não há outro. Só o Senhor é. E não há outro que possa escapar das tuas mãos. Operando o Senhor, quem pode impedir? Então entenda, louvor é porque Ele fez ou faz. Adoração é porque Ele é. Então é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. O louvor pelo que Ele fez. Agora, adoração pelo que Ele é. Próximo, Kaique, por favor. O louvor motivado na alma por um simples, por um impulso, de receber do Senhor. Então, o que é louvor? É uma motivação na minha alma de algo que eu recebi do Senhor. Adoração é uma motivação no meu espírito por um impulso de entregar ao Senhor. Entenda, o louvor é de receber, a adoração é de entregar. Próximo, Kaique, por favor. O louvor é comunitário. A gente consegue fazer o nosso ajuntamento e louvar todo mundo junto. A adoração é individual. O Pai procura os tais. Bem, glória a Deus por isso. O louvor, ele brota das nossas emoções. Pode ver, o conjunto começa a cantar, começa a tocar, a gente fica incentivado. O cântico, o louvor, a música, ela nos influencia. Você pode perceber que você começa a escutar uma musiquinha, o pezinho já às vezes começa a querer. Agora, a adoração, ela faz brotar a nossa devoção a Deus. Nosso trabalho, a nossa dedicação. Próximo, Kaique. O louvor pelos presentes que Deus oferece. Adoração pela presença. É gostoso louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Mas adoração é porque Ele é presente. Tem mais um, Kaique? Tem? O louvor é uma expressão de vida. A adoração é O mundo pode louvar, porque é uma expressão. Agora, a adoração é um estilo. É um jeito de se viver. Aleluia. Tem mais um? Deixei? Não, acabou. Eu fui marcando, nem prestei atenção quantos eram. Então, para a gente construir nessa noite o segredo de louvor, não estou falando de adoração, tá bom? O segredo do louvor. Qualquer dia a gente fala sobre adoração, mas hoje é o segredo do louvor. Para a gente construir, eu quero falar sobre essa personagem que talvez você já ouviu falar, um pouco menos ministradas na nossa direção, nosso pastoreio, que é essa mulher chamada Leia ou Lia, em algumas traduções. A minha tradução corrigida, ela vai estar escrito
Leia. Se eu falar Lia, Leia, tá bom? É a mesma pessoa, tá bom? Às vezes a gente acaba usando um nome um pouco diferente, mas eu quero que você entenda que é a mesma pessoa. Agora, vamos lá. Gênesis 29, capítulo 32. Capítulo 29, versículo 32, melhor dizendo, diz assim: e concebeu Leia. Quem era Leia, pastor? Esposa de? Quem era Jacó? Filho de? E quem era Isaac? Filho de? E quem era Abraão? Gostei. Pai da? Amigo de? Show de bola, né? Você sabia que a minha oração para Deus é: me torna um amigo? Porque eu falar que ele é meu amigo é fácil. O negócio é ele falar que é meu amigo. Eu falar que conheço o presidente da nossa nação é fácil. O difícil é o presidente falar que me conhece. Então, Jacó, ele está vindo fugitivo da casa dos seus pais. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele, usando a trama, a estratégia, ele rouba, na realidade, né, a primogenitura do seu irmão. E o seu irmão então resolve o matá-lo. A sua mãe, sabendo disso, manda para a casa de Labão, o seu irmão. E Jacó chegando ali, Jacó vai se deparar com a família de Labão e as suas duas filhas. Uma, Raquel, e a outra, Leia. O texto vai nos informar que Raquel, ela é uma mulher de corpo formoso, de semblante aspecto. Porém, Leia, de olhos meigos, apenas isso. E o texto vai dizer que Jacó se apaixona por Raquel. De uma forma que a sua estadia, depois dos 30 dias, o seu tio Labão olhou para ele e diz assim: olha, eu preciso te pagar um salário. Você está 30 dias comigo trabalhando, e não é porque você é meu irmão que eu não quero pagar coisa para você. Porque a coisa mais gostosa, irmãos, nossa, irmãos, é você fazer além daquilo que o outro espera. Nunca queira ganhar vantagem em cima das pessoas, pagando as pessoas má. Você está traindo a maldição para cima da tua casa. Pague sempre melhor. Porque o poder que existe na palavra, no mundo espiritual, te abre as portas. A gente fala muito sobre Lashon Hará, mas também existe o Lashon Tov. Pronúncias boas, com qualidade. Jacó está 30 dias, seu tio resolve pagar um salário. Olha a proposta que ele vai fazer, uma proposta de alguém muito apaixonado. Gostou de Raquel? Ele diz: vamos fazer o seguinte, vou trabalhar 7 anos para você, para casar com a tua filha. Imagina Labão olhando um negócio desse. 7 anos para casar com a minha filha? Já pensou? O camarada olha para você e fala assim: eu queria namorar com a sua filha, trabalho 7 anos para você. Pode entrar. 7 anos, só comendo e bebendo. Mas o amor é isso aí, deixa a gente meio tonto. Já parou para pensar 7 anos, mano? Você trabalhar 7 anos para casar com uma mulher? É muita coisa. E o texto vai falar que depois dos 7 anos vai fazer assim o casamento.
E naquela noite Labão usa a estratégia de colocar a sua filha Leia à frente, porque Leia era mais velha e a cultura não permitia a mais nova casar na frente da mais velha. Jacó, talvez, provavelmente um pouquinho já meio alterado pelo vinho, ele não percebe a introdução, porque você sabe muito bem que até hoje é costume no Oriente o véu. Então Jacó talvez ali na festa não tenha percebido que não era Raquel. E talvez no momento da embriaguez, ou talvez no momento da contentação do vinho, ele perca o sentido e a Bíblia diz que ele se deita com Leia. E pela manhã ele levanta e assusta. Mas eu fico imaginando talvez à noite. Para um cara trabalhar 7 anos, o cara talvez teve preparado muita poesia. Quem sabe ele preparou muitas palavras bonitas para poder entregar para ela. Só que as palavras bonitas não foram para Raquel, foram para Leia. Leia está no quarto. E de repente talvez Jacó esteja olhando para ela e dizendo assim: você para mim é como um girassol. E eu sou o seu sol. Não sou bom para rima, mano. Deixa para lá. Já percebeu, né? Imagina Jacó trazendo palavras de conforto, de amor, e ela escutando tudo aquilo ali. Talvez por um momento, penso eu, ela entre nessa história. Só que pelo amanhecer a Bíblia diz que Jacó se assusta, sai correndo ao sogro agora e diz para ele: você me enganou. Aí eu fico imaginando com você o desprezo que essa mulher agora vai começar a enfrentar. Porque a coisa mais difícil para nós como seres humanos é a rejeição. Não tem nada mais difícil do que sermos rejeitados. A rejeição, ela mexe no nosso psicológico. A rejeição tem o poder de nos jogar para baixo. A rejeição tem o poder, irmãos, de fazer o nosso destino. A rejeição tem o poder de nos travar, nos fazer parar. Imagina aquela mulher levantando pela manhã e o seu marido agora correndo à frente dizendo: não, eu não casei com ela, eu não trabalhei por ela, eu não gosto dela. Seu sogro agora olhando e dizendo assim: trabalha mais 7, passando a semana do teu casamento, eu te dou Raquel. E a Bíblia diz que acabando o tempo do casamento, os dias do casório, o seu sogro dá outra mulher. E a Bíblia diz que Jacó amava a Raquel, ao ponto de Leia ser desprezada. Só que o que me chama a atenção, talvez de uma forma errada, errônea, é a motivação dela. Por mais que a rejeição tenha acontecido, ela continua perseverando. O problema é que a perseverança dela vem com a motivação completamente errada, e isso é muito perigoso. Perseverar é bom, mas a sua perseveração precisa estar relacionada, ligada a coisas boas, do jeito certo. Porque se a tua motivação estiver ligada à maneira errada, você não vai conseguir sair do lugar. Aí o texto vai dizer assim, que Deus, olhando para isso, Deus resolveu cortar, serrar a madre de Raquel, e Raquel se tornou estéril, e Leia não. Perceba que o próprio Deus entra, porque o desespero de Leia é um desespero difícil, porque a rejeição é complicada. Aí Deus olha a rejeição e diz assim: espera aí, eu vou trabalhar por você. Ela pode ser melhor, mais bonita para Jacó, mas eu faço
o que ela mais deseja, ter filhos, eu cerro e entrego para você. E naquele tempo, irmãos, uma mulher ter filhos para o homem era um sinal de machismo, orgulho. Quando a mulher tinha filhos, me perdoe a expressão, irmãos, eu não consigo falar de outra maneira isso, é que o cara era bom. Então quando a mulher engravidava, ela testemunhava: o meu marido é bom. Então Raquel, sendo estéril, ela trazia desonra para Jacó. Como Jacó tem duas mulheres, tudo bem, mas a outro ponto, a outra trazia honra. E Jacó vai crescer com essa dificuldade. Ama uma, mas uma não traz aquilo que ele sonha. A outra que ele não ama, consegue gerar e consegue trazer aquilo que ele sonha. Aí o texto vai nos informar, capítulo 32. E aconteceu que Leia, e concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rubens, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu. Se dava o nome à pessoa ou à criança de acordo com a situação. Ela vai dizer, o nome dele vai ser Rubens, porque a raiz de Rubens está ligada à visão. E ela está dizendo assim, ó: Deus viu o desespero, Deus viu que ele me rejeita, Deus viu. A motivação dela é uma, está gerando, bacana isso, só que de forma errada. Ela está gerando, mas não com alegria na geração, em gerar. Ela está gerando para mostrar para o marido. Talvez o pior problema do nosso século 21. A gente gera para mostrar para o outro, não para ter prazer no que geramos. Eu faço porque eu quero mostrar para o pastor, porque eu fiz e vou ganhar alguma coisa com isso. Ele vai me consagrar, não porque eu tenho prazer em gerar, em fazer. Ela gera e ela coloca o nome Rubens, porque Deus viu a minha aflição. Deus viu. Deus está enxergando a minha aflição. Então ela está gerando porque ela está preocupada com o marido, porque o marido não a ama. Deus está vendo. Aí ela coloca Rubens. Só que o texto vai continuar dizendo, verso 33, que ela vai ter outro filho. E o próximo filho dela, ele vai chamar-se Simeão. Olha o 33. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: portanto agora o Senhor que eu era aborrecida, me deu também esse, e o chamou Simeão, porque Simeão representa Deus ouve. Ela começa a fazer para poder atrair o seu esposo. Ela está tentando atrair o seu esposo. Deus ouve. Primeiro, Deus vê. Segundo, Deus ouve. E é interessante isso, que a gente não para ver uma coisa tão simples na Bíblia. Deus vê, Deus ouve. Tudo. A motivação está sobre Leia. Vou continuar. Bacana. De uma forma errada? Sim, mas está continuando. E é melhor continuar com a motivação de forma errada do que não ter motivação nenhuma. Aí o verso 34. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi.
que une, o que ajunta. Primeiro, Deus vê. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus une. Imagina você, Jacó está chegando do campo, Jacó está chegando do trabalho. Aí Jacó está chegando no portão da fazenda para abrir o negócio. Aí de repente vem a molecada. O coração de Jacó é entrar na tenda de Raquel, mas a molecada vem correndo em cima, gruda nele, pai! E ele acaba entrando na tenda de Léia. É desprezada, mas existe a mão do Todo-Poderoso em cima. E mesmo sendo desprezada, ela procura uma motivação, de forma errada, mas procura motivação. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente procura motivação, uma hora a gente acerta. Qualquer hora dessa a gente acaba acertando. Por isso a frase, não desistir. Porque vitória nem sempre é a gente conseguir, mas nunca desistir. Aí, o texto indo à frente vai nos informar. 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao... Preste atenção. Agora ela começa a corrigir a motivação. Primeiro ela tem o filho para Deus ver, para o marido ver. O segundo filho era para o marido ouvir ela. O terceiro filho era para o marido se aproximar dela. Agora o quarto filho O quarto filho é: louvarei ao Senhor. A motivação foi corrigida. Ela não gera Judá para provocar a irmã. Ela não gera Judá para atrair o marido. Ela gera Judá para trazer louvor ao Senhor. O propósito dela é ofertar louvores ao Senhor. E a expressividade hebraica, a raiz que vem de herdar louvor. Por isso ele é o leão. Por isso ele se intitula o leão. Não é da tribo de Zebulon, não é da tribo de Neftali, não é da tribo de Isacar, não, é o leão da tribo de Judá. Agora eu louvarei. A motivação agora está sendo corrigida. E quando a gente consegue corrigir a nossa motivação diante do eterno, nós temos a oportunidade de vivenciar coisas extraordinárias. Preste atenção ao texto. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez, chega, eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. Olha que o texto vai dizer: e cessou de ter. Só que um dos segredos do louvor é abrir o que se foi fechado. O segredo do louvor é abrir o que está fechado. Ela tem 4 filhos. Aí o texto vai dizer: e cessou de ter filhos. É o texto. Só que a primeira, a segunda e a terceira geração com motivação completamente errada. Aí a quarta gestação agora vem com a motivação completamente certa.
E quando nós conseguimos princípios e cumprir os princípios com a motivação certa, o nosso louvor tem o poder de abrir portas aonde estão fechadas. Capítulo 30, o Kaique, por favor. Verso 16. Capítulo 30, verso 16. Achou aí? Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei. E esse aluguel aqui foi daquela famosa, expressividade das mandrágoras. Eu acho que é isso aí, se não me falha o texto. É tipo uma fruta. Ela negociou com a irmã. E a noite era para ser da Raquel. Só que como ela pagou, ela pegou a noite. Então eu te aluguei. Hoje você é meu. Aí o texto vai dizer assim, lá, com as mandrágoras do meu filho. Aí diz assim, e deitou-se com ela aquela. Olha o segredo do louvor. E ouviu Deus e concebeu. E teve outro. Porque a partir do momento que eu entendo o segredo do louvor, aquilo que já cessou na minha vida, que parou na minha vida, o louvor tem o poder de fazer continuar. O texto atrás está dizendo que cessou, não poderia ter mais filhos. Mas o último filho foi: eu vou louvar, eu vou trazer adoração. E a partir do momento que a gente resolve entrar no culto para louvar, para trazer adoração, a gente consegue vencer princípios e consegue quebrar todo tipo de protocolo de barreiras. E aquilo que já não acontece mais, que não era para acontecer, aquilo que estava no fundo do baú, começa a acontecer, porque o nosso louvor tem o poder de trazer à existência aquilo que já não existe mais. Quando nós abrimos a boca para trazer um louvor a Deus, nós temos o poder de trazer aquilo que não existe mais, aquilo que ficou para trás, aquilo que não deu mais certo, a empresa que faliu, os filhos que já era, a gente tem o poder de trazer de novo para a palma da mão. E teve Leia mais um filho, mas a madre não foi fechada, foi, mas o louvor tem o poder de abrir as portas. O louvor tem o poder de abrir. Por isso ele é o leão da tribo de Judá. Oh, glória. A desprezada agora começa a tomar uma motivação completamente certa. E a motivação agora está vindo sobre ela. Agora a visão de Leia é diferente. Eu não vou mais fazer para provocar, eu vou fazer para adorar, para trazer louvor. Eu não vou fazer porque o pastor vai olhar no culto, eu vou fazer porque Jesus vai olhar no culto. Eu não vou no culto para Jesus, para o pastor me ver que eu fui no culto. Eu vou no culto para Jesus me ver no culto. Ei, troque a motivação. Eu não preciso ver. Quem vê é o leão da tribo de Judá. É ele que vê. Aleluia. Troque a motivação, porque enquanto a tua motivação for fazer para alguém ver, você nunca vai ser visto. Mas a partir do teu momento que você mudar a motivação, e aquilo que você fizer será feito para a glória e louvor do Senhor, Ele vai abrir aquilo que está fechado na tua vida. As portas que estão fechadas, Ele vai abrir. Aleluia. O tempo vai passar.
E é legal que o tempo passando, a gente vai perceber que 53% das tribos de Israel é Leia. A gente vai perceber que as tribos mais importantes, Levi e Judá, são de Leia. A tribo do sacerdócio e a tribo da nossa salvação é da desprezada. É da desprezada. É interessante que o primeiro rei de Israel, Saul, vem da descendência de Raquel. Só que da descendência de Raquel, Deus diz: preza. Aí vem o segundo rei de Israel, um homem segundo o coração. E esse homem segundo o coração vem de Leia, da desprezada. Porque a partir do momento que você abrir a tua boca com a motivação em louvar a Deus de uma forma certa, Deus não só vai abrir as portas para você, mas vai abrir o caminho para os teus passarem, para os teus ir à frente, para os teus filhos caminharem. A partir do momento que você entrar com a motivação de adorar e louvar o Senhor, Deus vai abrir a oportunidade não só para você, mas para teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os teus netos passarem e caminharem à frente. Aleluia. O tempo vai passando, e no final do tempo Jacó vai envelhecendo. E aqui eu aprendo aquilo que Salomão disse: é melhor o fim das coisas do que o começo delas. É melhor o fim do que o começo. Não importa do jeito que a gente comece, o importante é que a gente termine. Porque tem muitos que começam bem, termina super mal. Mas Salomão está dizendo: é melhor começar mal, mas terminar bem. Aí, o texto à frente, quer ver? Deixa eu achar aqui, 49 de Gênesis. Gênesis capítulo 49. Aqui, irmãos, o capítulo 49, irmão, para quem é pai, para quem é mãe, leia o capítulo 49. Para quem é pai e para quem é mãe, leia Gênesis 49. Leia. Se você não é pai nem é mãe, está livre da tarefa. Mas se você é pai ou você é mãe, pegue para ler Gênesis 49 essa semana. Há um segredo aqui extraordinário. 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 A epígrafe do 49 na minha Bíblia diz assim: ó, Jacó abençoou seus filhos e morre. Jacó está perto da morte. E todo judeu, irmãos, naquele tempo, quando ia já aquele sentimento de morte, ele convocava os seus filhos para poder abençoar os seus filhos. E aqui no capítulo 49 eu aprendi a orar pelos meus filhos. O capítulo 49 me ensinou a orar pelo Daniel e pela Ana Laura. A oração talvez que quebre, eu não quero falar sobre isso, mas talvez que arrepie todo religioso. Mas como Jesus disse: conhecereis a verdade. E talvez qualquer dia a gente fala sobre isso, que isso aqui está vinculado à oração. Jacó está quase morrendo. Só que antes de morrer, Jacó chama os filhos. Jacó não chama os 12, Jacó chama 13. Os filhos de José. Aí o verso 31. Jacó vai fazer um pedido para os seus filhos. E o pedido dele é assim, ó. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei. Pô, isso daqui é 1, né? Estou lendo errado, peraí. 49, 31.
Kaique, eu vi um ali, pensei que era isso. Olha que Jacó vai falar para os seus filhos. Ele está falando sobre a sepultura dos seus pais. Aí ele diz: ali sepultaram Abraão, ali sepultaram Sara, ali sepultaram Isaac, meu pai, ali sepultaram Rebeca, minha mãe, e ali eu sepultei a desprezada. Se você for ler o texto, o contexto, ele está dizendo para os filhos assim: olha, quando eu morrer, vocês vão colocar no túmulo do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe e da desprezada. O começo foi de desprezo, mas o final foi de honra. O começo foi de desprezo, mas o final é de honra. Talvez a nossa trajetória com Cristo, o começo seja de desprezo, mas o final ainda tem honra. O final nosso ainda é com honra. Ele não diz, porque Raquel ficou para trás na jornada. Ele não diz: me coloca no túmulo de Raquel. Não, me coloca no túmulo com Leia. Porque Jacó vai perceber que durante toda a jornada a mão de Deus estava sobre a desprezada. A mão do Todo-Poderoso estava sobre a humilhada. A mão do Todo-Poderoso estava sobre a pessoa mal amada. Só que viveu o primeiro, o segundo, o terceiro filho e nada deu certo. Lutou, batalhou, motivação errada. Só que o dia que ela aprendeu que o louvor abre, aí ela falou: então eu vou louvar. O segredo do nosso cântico, seja em unidade comunitária, ou seja em particular na nossa casa, o louvor tem o poder de abrir as portas. Por isso ele é chamado leão da tribo do louvor. Por isso ele vai dizer: eu habito no meio dos louvores. Quando a nossa motivação no louvor é trazer a honra, é trazer a glória, é trazer a exaltação a Deus, as portas que estão fechadas começam a se abrir, as portas que estão trancadas começam a se abrir, porque quando a nossa motivação é trazer louvor a Deus, o inferno não pode travar aquilo que Deus decidir abrir. Aleluia. Eu vou parando. A gente ficou muito tempo dentro da igreja, irmãos, e a gente não aprende os princípios: louvor, adoração, princípio da oração e assim por diante. A gente não consegue aprender isso. A gente não princípio. Essa semana eu falei na quarta-feira sobre isso. A gente está passando e passamos por um seminário de conceitos hebraicos essa semana. Há 4 princípios que norteiam a nossa vida para com Deus. Isso vem do judaísmo. Eu não estou judaizando a igreja, eu estou trazendo o que gera bênção na vida de um judeu. Quatro. Claro, a oração sempre está dentro. E oração eu falei terça-feira, quarta-feira. Outro princípio, o poder do agora.
Sabe qual é o melhor momento da sua vida? O agora. Sabe o melhor lugar para você estar? O agora. O agora para um judeu é o melhor lugar para se estar. A gente deixa de viver o agora para viver o amanhã. A gente deixa de sonhar agora e conseguir realizar o agora para tentar projetar o amanhã. Esquecemos o agora. O agora a gente pode beijar. O agora a gente pode abraçar. O amanhã a gente talvez não possa beijar mais. E a gente não consegue viver o poder do agora. É um princípio. Ficamos presos. Não conseguimos ter atitude. E às vezes num caixão a gente consegue lidar com isso e entender isso de uma forma bem melhor. Quando deparamos com o caixão, a gente consegue olhar e falar assim: eu podia ter feito melhor. Eu podia ter vivido o agora. Mas eu deixei viver o agora para viver o amanhã. Outro princípio muito importante é mudar o nome. Pastor, como é assim? Mudar o nome. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ir no cartório amanhã mudar meu nome? Se pudesse, ou pode, né? Se fosse um pouco fácil, não precisasse tanta burocracia, talvez tanto dinheiro, talvez mudar o nome seria bom. Mas você pode perceber que um judeu tem um princípio de mudar o nome. Já pesquisou seu nome? Sabe o que o seu nome significa? Talvez 90% de nós não sabemos o que o nome significa. Pastor, o meu nome é uma junção do meu pai e da minha mãe. Tem bastante isso, né? Não tem significado. Então muda o nome. Vou explicar já já. Por quê? Porque a mudança do nome, você pode perceber que Deus vai mudar o nome. E quando Deus mudava, Noemi mudou. Não me chama Noemi, me chama Imara. Está mudando o nome? Quem sabe o significado do seu nome? Levanta a mão. Nome inteiro. Caiu pela metade. Pela metade não, ficou 2 ó. Eu fui pesquisar. Não sabia também não. Não sei nem se meu nome é nome. Tão feio. Eu não acho meu nome bonito. Se eu pudesse trocar de nome, eu trocaria. Meu nome não é Júnior. Meu nome é Júnior. Júnior. Meio caipira. Júnior. Aí eu fui pesquisar o que significa esse trem. Aí eu coloquei no Google, o Google é fácil. E o Google colocou jovem. Tá explicado? Agora eu entendi porque minha mãe colocou esse nome. Jovem. Aí eu fui pro César. Falei, vou saber o que é César. E há uma das variações, cabeludo. Falei, tá entendido. Que não consegue colocar uma gilete de 2 lâminas aqui que ela não. Só que é cabeludo e tirano. Então um jovem, cabeludo, tirano. Aí eu fui pro Silva. Bosque, floresta. Jovem, cabeludo, tirano, dentro de um bosque, dentro de uma floresta. Aí eu me perguntei para Jesus, falei, mas o que tem a ver tudo isso? Aí ele me abriu a mente. Simples. Por mais dificultoso que seja o seu ambiente, você tem qualidade suficiente para se virar. Aí, pega isso. Quando eu coloco o pé de manhã, por mais que eu tenha problema, conta, dificuldade, dor,
o meu nome está me indicando, você tem condição de se virar. Você tem condição de ir para cima. Na realidade, é um dos principais princípios de um judeu. Kadima Estaer, lei Estaer, para frente como uma tempestade. O judeu, quando ele se depara com uma situação muito difícil, irmãos, a expressão que sai da boca dele, Kadima lei Estaer, para frente como uma tempestade. Para frente como uma tempestade. Por mais que me humilharam, por mais que me rejeitaram, por mais que falaram que eu não ia ser nada, para cima, para frente como uma tempestade. Porque a tempestade, quando ela vem, ela não manda recado, ela não manda no zap. Quando a tempestade ela vem e sai da frente, quem tem juízo. Sai da frente quem tem juízo. Pastor, mas me explica aí, meu nome é uma junção, eu não tenho nome. Muda o nome do teu dia. O teu dia precisa ter propósito. Você levantando pela manhã, dê nome pro teu dia. Hoje é dia de fé. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de venda. Hoje é dia de sorriso. Hoje é dia de alegria. Dê nome. Porque você vai trabalhar e quando você chega no serviço, a primeira coisa que você tem é um objetivo, não é? E o objetivo tem uma tarefa, não é? E você vai fazer todo o contexto do horário do seu serviço em cima daquele objetivo, em cima daquela tarefa. Então quando você levantar de manhã e dizer, hoje é dia de fé, você vai viver o dia inteiro, até anoitecer, baseado em cima de fé. E quando a incredulidade te bater na porta dizendo, hoje é dia de fé, eu tenho certeza, não deu certo, mas eu tenho certeza que hoje é dia de fé. Eu estou indo para frente e tenho a mentalidade que Deus é fiel para fazer a coisa diferente. Princípios que norteiam e nos geram uma vida diferenciada. O louvor, irmãos, é uma base extraordinária. O louvor, quando mãos, cantado. Lembra do Paulo e Silas? Presos, acorrentados, chicoteados, no escuro, tarde da noite, de repente dois, dentro de um princípio de prisão profunda. Ele estava no cárcere interior, era a prisão da prisão, o lugar mais baixo, o lugar onde ficavam os piores. Aí os camaradas estão ali, só que os dois entendem que o louvor abre a porta. Aí começa, Paulo, vamos cantar? Vamos. Então faz o seguinte, Paulo, você canta e eu oro. Tu ora, eu canto, fechou. Aí um começa a cantar, outro começa a orar, e o louvor começa. Quando o louvor vai subindo, você acha que demônio para na frente com um louvor desse? A gente entra todo arregaçado, às vezes todo para baixo, às vezes a gente abre a boca para cantar. Você acha que demônio vai ter a capacidade de entrar na frente para poder atrapalhar? O teu louvor, quando sai, irmãos, do fundo do teu coração, irmãos, ele é como fogo. O diabo foge, o diabo corre. O diabo olha para você, o quê? Eu ficar na frente disso daí, eu tô maluco, eu vou correr, porque se não correr eu vou ser queimado por isso. E de repente o teu louvor começa a passar pela atmosfera, chegar nas regiões celestiais. Aí imagina, aquele que é todo poderoso, que pode tudo, Deus tem tudo na mão, Deus pode tudo, nada é impossível para Deus. Vai chegando aí, Deus olha para cima e diz, olha para baixo e diz assim, peraí. Tem um louvor bom chegando aqui, tem um louvor gostoso chegando aqui. Aí Deus olha e fala, peraí. Ô, anjo, vem cá, anjo, vem. Me traz a coordenada aí, o que está acontecendo, Senhor? Ele está desempregado. O que mais? E essa semana faltou até algumas. Faltou? Mas o louvor está chegando, então, anjo, desce com providência, vai. Desce com providência. Porque o louvor, ele tem a capacidade de abrir as prisões, as portas. O louvor tem a capacidade de chegar diante de Deus. Aleluia!
Se coloca de pé, por favor. O maior objetivo do diabo é impedir que a nossa motivação no louvor seja certa. Porque talvez nós estamos louvando com a motivação errada. Porque fomos desprezados, porque fomos rejeitados. Mas Deus nessa noite está nos ensinando a louvar com a motivação correta.